Momento Espírita está completando 46 anos no Rádio Garcense. Kardec, tanto quanto o Espiritismo, é vítima de preconceitos. Por que o Espiritismo é considerado ciência, filosofia e religião? Como se explicam as percepções além dos sentidos? Tema do Livro dos Espíritos. Os espíritos podem reencarnar em outros mundos? Como todos os anos, Lar Meimei participa da Festa das Cerejeiras. Ouvinte, muito bom dia. É com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. Se o programa é bom para você, recomende-o aos amigos. Passe o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. uniradio.com.br. Repetindo, uniradio.com.br. Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, pelo Facebook, e você ainda pode ouvir as edições passadas do programa pelo YouTube. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso ciclo de estudos e reflexão. Ouça, analise, questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação ou pode usar a internet nos mandando seu recado. Para tanto, anote aí as vias de comunicação com o programa por e-mail: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. ou pelo WhatsApp 997-512397 da Vivo. E você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, ou trazer pessoalmente o seu recado. Livro que estaremos sorteando neste programa entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Além do Fundo do Poço, romance do espírito Jonas pelo médium Marco Antônio Vieira. Jovem se perde nos caminhos das drogas e dos prazeres fáceis, mas ao final se vê amparado pela espiritualidade. Além do Fundo do Poço, é da editora Nova Consciência e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Ganhou o livro domingo passado a ouvinte Eide Roque. E atenção, durante a edição de hoje, ligue para o telefone fixo 34710700 até o meio-dia, ou para os celulares 981-792405 da TIM e 997-512397 da Vivo, e concorra ao exemplar deste livro Além do Fundo do Poço. Participe do programa, mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. E você está ouvindo a edição de número 2047 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Benedito Henrique é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação hoje de Eliane e Marco Antônio. Participação, Sônia. E na secretaria, Benevides. Aguardamos sua ligação. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvintes de Momento Espírita, muito bom dia. Desde a antiga Rádio Clube de Garça, em julho de 1972, até hoje, julho de 2018, na Rádio Universitária, rádio líder de audiência, Momento Espírita está completando 46 anos no ar.
É com certeza um dos programas mais antigos do rádio. Durante esse tempo, todos os domingos temos ocupado os microfones do Rádio Garcense, levando informações e mensagens de reconforto a milhares de ouvintes. Hoje, com os recursos tecnológicos de que podemos dispor, o som da Unirádio não atinge apenas a região, mas se propaga por todo o país e por todo o planeta para levar o nosso programa. Além do site da emissora, temos o site do Centro Espírita Caminho de Damasco e os diversos instrumentos de comunicação, seja o Facebook, sejam os aplicativos de emissoras de rádio, de muito fácil utilização. Se o ouvinte não puder assistir o programa ao vivo, ele tem o alcance do YouTube, que reproduz todas as edições apresentadas. Percorrendo o caminho da doutrina espírita desde o início de suas apresentações, o Momento Espírita sempre se preocupou em informar e, ao mesmo tempo, em estimular o ouvinte à reflexão para entender as leis da vida, principalmente os sofrimentos humanos, concedendo-se mais a si mesmo e participando de algum modo na grande cruzada de redenção da humanidade. Aliás, há duas vertentes principais no programa. A primeira, como dissemos, é o esclarecimento, a informação, o conhecimento da própria vida para viver melhor. O segundo é a mensagem de reconforto e paz que a doutrina espírita procura veicular com base nos ensinamentos de Jesus. De posse desses dois elementos chaves, temos os meios principais com os quais podemos compreender os meandros da nossa existência e nos fortalecer no caminho da razão e da fé. Por isso, o Momento Espírita está todos os domingos no ar, há 46 anos, atraindo a atenção de quem quer se fortalecer no caminho do amor e da verdade, lembrando a mensagem imorredora do Cristo, quando afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a liberdade interior, ou se quiserem, a liberdade espiritual de que necessitamos para caminhar com mais autonomia na vida, para caminhar com mais confiança em nós mesmos e com mais fé em Deus, sabendo que nada acontece por acaso e que todos somos donos de nosso próprio destino. Nesses 46 anos de programa, só temos a agradecer a todos os nossos ouvintes, a todos que passaram por este programa e que fisicamente já não estão mais conosco, e particularmente a Unirádio, na pessoa de José Abrão Basso, a quem devemos toda a consideração. Deus o abençoe, caro ouvinte, e até mais. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, você nos ajuda a fazer o programa fazendo perguntas e comentários. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Mande suas dúvidas, comentários e sugestões para Momento Espírita, Rua Gabriela 178, para o WhatsApp 14 997 51 2397 ou ainda para o e-mail momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos então à primeira questão. Questão formulada pelo ouvinte JR via e-mail, que é a seguinte: por que os inimigos do Espiritismo consideram Kardec racista? Preferimos chamar esses inimigos de adversários, JR. O termo adversário é mais brando do que inimigos. Adversário é aquele que se coloca do outro lado
que tem ideias diferentes da nossa e que, portanto, não concorda com as nossas ideias. Costumamos dizer nesse sentido que há dois tipos de adversários. Adversários gratuitos, que simplesmente querem nos prejudicar, e os adversários sinceros, que, na verdade, querem nos ajudar. Estes, os sinceros, acham que estamos errados e procuram nos convencer para que acolhamos a verdade em que eles acreditam. Um adversário sincero merece todo o nosso respeito e até o nosso aplauso, porque fala em nome da verdade, mesmo que esteja enganado. Mas um adversário gratuito não pode ser tratado da mesma forma, porque ele está mais interessado em nos derrubar do que propriamente em procurar a verdade. Para o adversário sincero, damos atenção e respondemos aos seus questionamentos, mas o adversário gratuito, em qualquer que for a situação, não é merecedor de resposta. E por quê? Porque o adversário sincero nos criticará, mas ele saberá ouvir a nossa réplica com atenção, procurará estudá-la e compará-la com o seu conhecimento para chegar a uma conclusão. Já o adversário gratuito nem se dará ao trabalho de nos ouvir, porque para ele a verdade não interessa. Virá com outros argumentos que muitas vezes nada tem a ver com a resposta que demos. O que lhe interessa, portanto, é ganhar a discussão e nos colocar lá embaixo para sermos vítimas de suas chacotas. Para os adversários sinceros, respondemos com uma pergunta. Onde está no conjunto da obra de Allan Kardec a afirmação que caracteriza o racismo? Evidentemente não há, muito pelo contrário. E veja que na época de Kardec existia escravidão, nós brasileiros estávamos em pleno regime de escravatura, pois a abolição só veio acontecer 31 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. E é nesse livro que o próprio Kardec afirma em nota questão 803. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza. Estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Este, portanto, é um princípio geral do Espiritismo, J.R., que consolida sua posição diante da desigualdade estabelecida pelo homem e que é fonte de grandes injustiças e sofrimentos. No entanto, alguns adversários querem condenar Kardec por fazer algumas referências às raças inferiores. Esta é a expressão raças inferiores. No entanto, esta era a linguagem própria de sua época. Hoje não se admitiria, em nome do politicamente correto, uma expressão dessa natureza, tanto assim que não a vemos ser repetida por autores espíritas desse século. O mundo mudou muito de 150 anos para cá. Naquela época, rara era a doutrina que defendia os direitos humanos, como fez o Espiritismo. Por outro lado, se Kardec fosse racista, essa postura ficaria configurada em toda a sua obra e acabaria sendo um dos princípios do Espiritismo. No entanto, o que vemos em toda a obra de Kardec, do Livro dos Espíritos à Gênese, é justamente o contrário. O que fica muito claro no capítulo Lei de Igualdade em O Livro dos Espíritos. Contudo, Allan Kardec, como outros autores de seu tempo, analisando as diferenças culturais entre os índios e os civilizados, por exemplo, considerava grande distância a vida entre eles, mas também a lei do progresso à qual todos estavam submetidos, como aconteceu na longa caminhada entre o homem da caverna e o homem civilizado. Isso, no entanto, era uma constatação do ponto de vista antropológico, que o Espiritismo entendia como natural, devido aos caminhos que os espíritos e as sociedades percorrem durante suas jornadas evolutivas. Tal condição, entretanto, não se constituía em fator determinante de desigualdade, porque, por princípio, como já dissemos,
O Espiritismo entende que todos os seres humanos têm direitos iguais, pois antes de serem humanos, são espíritos, e todos os espíritos têm a mesma origem e a mesma finalidade. Aquele que hoje ocupa uma posição social de destaque poderá renascer no futuro como pária, e aquele que vive nas piores condições sociais, esmagado pela tirania dos poderosos, poderá vir a ser uma personalidade de proeminência na vida social. Desse modo, nenhum espírito, mesmo do ponto de vista social, pode se arvorar superior a ninguém, pois na grande rota da vida, as posições se invertem constantemente. A existência da miséria, da pobreza, dos povos, das diferentes etnias, culturas variadas, das diferentes religiões, nada disso é capaz de estabelecer diferença de direitos entre as pessoas. O ser humano é humano, seja quem seja, venha de onde vier, sem distinção de raça, cor, religião, ideologia, classe social, etc. É esta a posição da doutrina, que está consolidada desde Kardec e que perdura no meio espírita, porque nunca foi objeto de polêmica e nunca deixou qualquer dúvida a respeito. Aliás, a reencarnação é a mais veemente inimiga de toda e qualquer ideia de desigualdade que a mente vaidosa do homem queira proclamar em qualquer época da humanidade. E atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora mesmo pelo telefone fixo 34710700 e os celulares 981-792405 da TIM ou 997-512397 da Vivo. Pelo telefone da Vivo, 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp. Estamos sorteando hoje o romance Além do Fundo do Poço, romance do Espírito Jonas, pelo médium Marco Antônio Vieira. E esta pergunta vem de um ouvinte que se comunicou conosco através de e-mail, apresentando-se como Druso Calderaro. E ele pergunta o seguinte: por que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião? A resposta requer considerações, Druso. Vamos tentar resumi-las. Dizemos que o Espiritismo é a ciência porque sua elaboração partiu de investigações no campo da mediunidade, inicialmente feitas por Allan Kardec e seus colaboradores no início dos anos 1850 na França. Kardec era um educador e tinha domínio sobre os fundamentos da ciência de seu tempo, além de conhecer filosofia. Quando observou os primeiros fenômenos, percebeu que por trás deles havia uma realidade desconhecida da ciência, mas com seu espírito de pesquisa, foi a fundo nas investigações, utilizando uma metodologia apropriada para descobrir as causas. Kardec não se satisfez apenas com os fenômenos físicos provocados pelos espíritos, como, por exemplo, deslocamento de objetos e aparições de espíritos. Ele achou mais seguro verificar se as informações que recebia pelos médiuns tinham fundamento e podiam ser checadas objetivamente. No Livro dos Médiuns, de sua autoria, encontramos o caminho metodológico que seguiu, apoiado em orientações de instrutores espirituais, especialmente de Erasto, que tinha por princípio que é preferível rejeitar 9 verdades a aceitar uma única falsidade. Tendo em vista esse rigor nas pesquisas, o Espiritismo é uma ciência. A partir das informações dadas pelos espíritos, cujo conteúdo foi resumido na obra O Livro dos Espíritos, foi possível constatar a realidade de um mundo além desse em que vivemos, a que Kardec chamou de mundo dos espíritos, para onde vão os seres humanos depois da morte. Verificou que, nesse particular, as religiões têm razão porque ensinam imortalidade. Elas só não sabem como comprovar isso. Ora,
Se há um mundo além deste, se as almas dos homens são espíritos que deles vieram, e para ele retornam muitas vezes, a vida tem um significado muito profundo. Existe uma finalidade para tudo e para todos. A vida tem um sentido. A partir dessa concepção foi possível concluir que o espírito é imortal, que ele pode se comunicar com os encarnados, que ele já existia antes de encarnar, que continuará existindo depois da morte com sua individualidade e poderá reencarnar, ou seja, voltar à vida terrena tantas vezes quantas necessárias, visando o seu progresso, que todos estamos caminhando para a perfeição. Concluiu também que Deus realmente existe, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nada acontece por acaso, que tudo está submetido à suprema sabedoria e à suprema justiça, razão pela qual é válida a lei de causa e efeito, que já vinha sendo estudada pela filosofia e pela ciência. Surge então o aspecto filosófico da doutrina, que mostra a finalidade da vida e o papel dos espíritos na obra da criação. Por último, disse que o Espiritismo pode ser visto pelo aspecto religioso, porque ele não só trata da existência de Deus, mas entende que Deus é o ponto para o qual tudo se encaminha, inclusive o ser humano. Nesse sentido, o Espiritismo adota a prece ou oração, não como um ato místico ou miraculoso, mas como um trabalho mental que vista conectar o espírito humano às esferas superiores do universo e a Deus, além do que ensina, como Jesus, que a forma mais eficaz de ligar o homem a Deus é pelas suas ações. A finalidade maior do Espiritismo, portanto, é a transformação moral do homem. Nesse sentido, Kardec explicou que o Espiritismo só pode ser considerado religião do ponto de vista filosófico, pois o Espiritismo vai muito além do pensamento meramente religioso. Explicamos melhor. As religiões, em geral, se ocupam preferencialmente com os atos de adoração e louvor. Por isso, existem sacerdotes, pastores, rabinos, templos, celebrações ritualísticas as mais variadas, e a fé religiosa não admite questionamento. Ela prega a passividade ou aceitação simples e pura de dogmas de fé, pois para elas o sagrado é inquestionável. Isso, porém, não acontece com o Espiritismo, que além de não adotar nenhum tipo de ritual e de não fazer diferença entre sagrado e profano, prega a fé racional, o desenvolvimento da espiritualidade pela prática da caridade e o direito de cada um pensar pela sua própria cabeça. Neste particular, o Espiritismo abraçou a doutrina ético-moral e, ao mesmo tempo, racional de Jesus de Nazaré, que para ele constitui o mais elevado projeto moral que já foi trazido à humanidade. A doutrina de Jesus está toda assentada sobre a lei do amor, ou fraternidade entre todas as criaturas humanas. Desse modo, o que caracteriza o aspecto religioso do Espiritismo, se assim podemos chamar, é a vivência da moral de Jesus, ou seja, a caridade, benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e perdão das ofensas, o que levou Kardec a utilizar como lema da doutrina: fora da caridade não há salvação. Podemos concluir, portanto, caro ouvinte, que o Espiritismo, surgido nos meados do século XIX, é uma síntese dos conhecimentos humanos. A escalada do conhecimento começou com a religião, desde os tempos primitivos, apoiando-se na fé. Passou depois a filosofia, que utiliza o pensamento racional e crítico para chegar à verdade. E, por último, a ciência, que opera ao nível material, estudando e descobrindo as leis que regem os fenômenos. Com essa síntese, o Espiritismo mostra que tudo está relacionado com tudo, que a verdade é a única, apesar dos conhecimentos humanos serem fragmentados,
e que atrás de tudo está a lei de evolução que nos impulsiona para um futuro melhor. A ouvinte Maria Aparecida Pedroso da Silva, da Avenida Faustina, fala de um fenômeno que tem acontecido com ela. Algumas vezes, ela mesma se surpreende com o fato de ter uma sensação de alguém que está para chegar em sua casa e pouco tempo depois, essa pessoa realmente chega, como se ela estivesse sendo avisada. Ela mesma fica intrigada com isso e quer saber se se trata de mediunidade. Trata-se de um tipo de percepção que você desenvolveu com a sua vivência, Maria Aparecida, e que a parapsicologia chama de percepção extrasensorial ou percepção além dos sentidos, e de que Allan Kardec já falava em suas obras no estudo sobre a emancipação da alma. Mais tarde, um conhecido pesquisador dos fenômenos mediúnicos, o médico russo Alexander Aksakov, deu a esse fenômeno o nome de percepção anímica, que quer dizer percepção da alma. Só modernamente, após os estudos do americano Joseph Banks Heine, é que ficou conhecida como percepção extrasensorial. De fato, o que intriga esse tipo de fenômeno é o fato de que o ser humano pode desenvolver essa faculdade de percepção à distância, sem o emprego dos sentidos do corpo, como a audição ou a visão. Heine, após inúmeras experiências nesse sentido, durante cerca de 30 anos, verificou que algumas pessoas têm essa percepção mais desenvolvida do que outras. O sentido comum da visão se dá quando temos um objeto pela frente e nossos olhos registram sua imagem, que é imediatamente interpretada pelo cérebro. A audição é quando o nosso aparelho auditivo capta determinados sons que podem vir de uma certa distância. Mas a sensação da chegada de uma pessoa, que muitas vezes nem saiu de seu local de origem para vir até nós, implica num fenômeno mais complexo do que simplesmente a visão e a audição. Dependendo de cada situação em que se deu o fenômeno, Maria Aparecida, é possível dar uma explicação própria, baseando-se na teoria da percepção da alma ou animismo. Vamos dar um exemplo para você entender melhor. Uma determinada pessoa pensa em lhe procurar. Ela ainda não saiu de casa para isso, mas pensou. Seu pensamento vai propagar nesse sentido e você, através da percepção extrasensorial, vai captá-lo, tendo a sensação da presença daquela pessoa naquele momento. Logo depois, essa pessoa sai e chega em sua casa, confirmando o que você percebeu. Nesse caso, ocorreu o que conhecemos como telepatia, ou transmissão do pensamento à distância. A pessoa que pensou é chamada de emissora, e você que recebeu é chamada de receptora. Joseph Heine estudou vários tipos de percepção, concluindo que, de uma maneira geral, todos os possuímos, mas elas se manifestam com mais intensidade ou frequência em determinadas pessoas. Nesse sentido, além da telepatia, ele chamou de clarividência quando a pessoa tem uma visão de um fato que está acontecendo à distância naquele momento. De clareaudiência, quando ela capta sons ou vozes de outros lugares distantes. Alguns podem, ainda que ocasionalmente, ter percepção de fatos futuros, o que é chamado de premonição, e assim por diante. Há vários outros tipos de fenômenos. Contudo, há 160 anos atrás, Allan Kardec chamou esses fenômenos de emancipação da alma, conforme lemos em O Livro dos Espíritos, e considerou que eles são uma abertura ou base para a mediunidade. E o que vem a ser mediunidade? Mediunidade é a faculdade pela qual o ser humano serve de intermediário para a comunicação de espíritos. Nesse caso, as percepções mediúnicas se relacionam com o mundo espiritual, quer dizer, o médium vê e ouve os espíritos. Todavia, a mediunidade está sempre ligada ao animismo. Isso quer dizer que o médium pode ter percepção extra tanto
do mundo físico quanto do mundo espiritual ao mesmo tempo, sendo a percepção mais comum a que se dá pela transmissão do pensamento entre desencarnados e encarnados e vice-versa. Com isso, queremos dizer que há sensitivos com tal faculdade que só percebem o mundo físico material, enquanto outras, que são propriamente médiuns, podem ter algumas percepções tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual. E atenção ouvinte, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Além do Fundo do Poço, do Espírito Jonas, pelo médium Marco Antônio Vieira. Nossos telefones fixos estão à disposição. É o fixo 3471-0700 e os celulares da TIM 981-792405 e da Vivo o 997-512397. E o WhatsApp que você pode também utilizar, que é o 997-512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, encarnação em diferentes mundos. Caro ouvinte, já dissemos aqui que a Terra, o planeta em que habitamos, está longe de ser o único no universo. Num passado bem distante, como nos tempos bíblicos, acreditava-se que o mundo era só este onde vivemos e que o Sol, a Lua e as estrelas nada mais eram do que corpos luminosos que Deus colocara no céu. Hoje temos uma visão muito diferente do universo, porque o conhecimento humano se ampliou e se aprofundou a ponto de nos sentirmos muito pequenos em relação às dimensões infinitas do cosmos. Sabemos que a Terra não passa de um pequeno mundo entre trilhões e trilhões de outros que caminham pelo espaço. E a doutrina espírita, desde a época de Kardec, vem afirmando que a vida inteligente existe em todo o universo e, portanto, não é somente na Terra que encarnam espíritos. É claro que quase nada sabemos do que se passa fora dos nossos domínios, até porque a ciência ainda não conhece tudo o que nos rodeia. Ainda existem muitos mistérios neste mundo que ela não descobriu. No entanto, sabemos que a vida se manifesta de muitas formas diferentes e não somente dentro dos padrões da vida na Terra. E como não conhecemos outro tipo de vida, os cientistas, intrigados com essa questão, estão em busca de vida semelhante à vida terrestre. Os mundos funcionam como locais de estágios para a evolução dos espíritos. Kardec classificou-os, a grosso modo, e para efeito de estudo, em 5 categorias. Primeiro, mundos primitivos. Segundo, mundos de provas e expiações, que é o nosso. Terceiro, mundos de regeneração. Quarto, mundos felizes. Quinto, mundos celestes ou divinos. Essa classificação, portanto, foi só para mostrar que há uma hierarquia evolutiva entre os mundos, de modo que cada espírito reencarna no mundo mais condizente com suas necessidades de evolução, assim como o aluno que se matricula na série, no curso ou na escola que mais pode ajudá-lo na sua formação.
Alguns pontos são importantes lembrar. Um espírito pode reencarnar muitas vezes no mesmo mundo. Quando o espírito tem um crescimento espiritual muito pronunciado, ele pode reencarnar no mundo mais adiantado. Espíritos de mundos adiantados podem reencarnar no mundo mais atrasado para cumprir missão e ajudar a evolução de seus habitantes. E no próximo domingo, continuaremos falando sobre reencarnação. E se você tiver dúvidas sobre esse tema, basta nos enviar. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve o Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio. E que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E Emmanuel, que atuou como orientador espiritual dos trabalhos de Chico Xavier, entre muitos de seus escritos, nos enviou algumas referências oportunas sobre o livro espírita, como estas. O livro científico nos livra da ignorância. O livro espírita livra da crueldade para que os louros intelectuais não se desregrem na violência. O livro de filosofia livra do preconceito. O livro espírita livra da divagação delirante, a fim de que a elucidação não se converta em palavras inúteis. O livro piedoso livra do desespero. O livro espírita livra da superstição, para que a fé não se transforme em fanatismo. O livro jurídico livra da injustiça. O livro espírita livra da parcialidade, a fim de que o direito não seja instrumento de opressão. O livro técnico livra da incipiência. O livro espírita livra da vaidade, para que a especialização não seja utilizada em prejuízo dos outros. Amparemos o livro respeitável, que é luz de hoje. No entanto, auxiliemos e divulguemos o quanto nos seja possível o livro espírita, que é luz de hoje, de amanhã e de sempre. Prezado ouvinte, como todos os anos, na Festa da Cerejeira, hoje Cerejeiras Festival, estamos com a barraca beneficente do Lar Meimei. E nessa barraca, mantemos um espaço reservado ao livro espírita, além da venda de lindas e variadas peças de artesanato, doces e salgados variados. Estamos lá até o final desta noite, no encerramento da festa. Logo, indo à festa, no seu último dia, não deixe de nos fazer uma visita e conhecer o acervo de livros que temos a oferecer ao público com os mais recentes lançamentos. O livro espírita não é um livro apenas para o espírita, mas é um livro que se dirige a todos indistintamente e que oferece uma gama imensa de temas e principalmente de orientações sobre a vida, atendendo a todas as necessidades. Portanto, caro ouvinte, gostaríamos de recebê-los em nossa barraca do Lar Meimei. Como todos os anos, estamos ali, ao lado das demais entidades assistenciais de nossa cidade e da cobertura em frente à concha acústica que abriga o grande público para os diversos espetáculos que ali estão sendo apresentados. O Clube do Livro de Garça, o Clube do Livro Espírita de Garça, saúda os visitantes e todo o público que comparece ao Cerejeiras Festival, edição ano 2018. E muito obrigado, ouvinte, pela sua atenção. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Atividades no caminho de Damasco. Excepcionalmente hoje, não haverá aplicação de passes no caminho de Damasco.
Mas, de domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, a aplicação de passes às 18 horas para os adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, no Caminho de Damasco, teremos palestras sobre o tema Ressurreição e Reencarnação com Ademir Bardella. Na quinta-feira, prosseguimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e na sexta-feira estaremos iniciando a leitura em grupo dos livros Nos Domínios da Mediunidade, para quem se interessar. Na terça-feira, no Caminho de Damasco, estudo das obras Missionários da Luz, Estude Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, grupo de estudo de Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos de Allan Kardec e do Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões, abertas ao público, têm início às 19h30. Estas reuniões são abertas ao público. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei acontecem todo sábado às 14 horas. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderly trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Sílvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, adolescentes até 14 anos. E para quem quiser conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei, também aos sábados, e neste mesmo horário, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, ministrado por Diago Cravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. As reuniões dos jovens espíritas, a partir dos 14 anos, acontecem aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec. Bazar do Lar Meimei. Toda sexta-feira, a partir das 13 horas, o Bazar da Pechincha do Lar Meimei, agora em suas novas instalações, abre suas portas ao público para oferecer produtos em boas condições de uso e a baixo preço. É um dos meios pelos quais o Lar Meimei levanta recursos com que se mantém para atender dezenas de famílias na parte de alimentação principalmente. Lá você será recebido pela Paula, Marina, Sueli, Maria, Ione, Enio, Dulcirene, Sônia e demais companheiros que prestam excelentes serviços à instituição. A entrada é pelo segundo portão da Rua 7 de Setembro, número 42. Encontro da Família será em 22 de julho. A USA Intermunicipal está se preparando para a realização do 11º Encontro da Família Espírita, que será realizado em 22 de julho de 2018, domingo, nas instalações da Patrulha Juvenil de Garça. O tema escolhido pelos centros é Escolha pela Vida, o papel preventivo da família, e os trabalhos que se realizarão durante o domingo, manhã e tarde contarão com a participação do escritor, expositor e filósofo espírita Paulo César Fernandes. Do encontro poderão participar, além dos adultos, crianças e jovens, estes com atividades especiais. Palestra amanhã no CFEAC de Villaraceli. O Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Villaraceli, o CFEAC, como faz toda segunda-feira, estará realizando amanhã mais uma noite de palestra pública. A palestra terá início às 20 horas e após haverá aplicação de passes. Ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia Notícia, o programa Flash, 5 minutos com você. Às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira, rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, daqui a pouco, às 14 horas, por esta emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, que conta com mais de 6.000 exemplares em seu acervo, fica aberta ao público todos os dias, das 17h30 às 20 horas, menos na quinta-feira.
Como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana. Bom dia. Através de Francisco Cândido Xavier, Meimei mais uma vez nos brinda com mensagens dos sentimentos mais puros, aqueles que não precisam de artifícios, que vêm naturalmente. Palavras do Coração, edição Cultura Espírita Cristã, com certeza equivale a ouvir um elevado concerto de paz e amor. Luz em ti. É um tesouro inigualável, teu somente. Ninguém dispõe dele em teu lugar. Nas horas mais difíceis, podes gastá-lo sem preocupação. Quando alguém te fira, é capaz de revelar-te a grandeza da alma no brilho do perdão. No momento em que os seres mais queridos porventura te abandonem, será a parte luminosa de tua bênção. Ante os irmãos infelizes, é o teu cartão de paz e simpatia. Nos empreendimentos que te digam respeito ao próprio interesse, converte-se em passaporte para a aquisição das vantagens que desejes usufruir. No relacionamento comum, transforma-se na chave para a formação das amizades fiéis. Na essência, é um investimento a teu próprio favor que realizas sem o menor prejuízo. Esse tesouro é teu sorriso, luz de Deus em ti mesmo, que nenhuma circunstância pode extinguir e que ninguém consegue arrebatar. Continuaremos a compreender e servir, a amar e a semear. Deus, nosso Pai, sabe onde, como e quando fazer o resto. Uma ótima semana a todos vocês e que possam, ao longo dela, distribuir muitos sorrisos pela paz, pelo amor, fraternidade e solidariedade. Passamos agora então ao sorteio de um exemplar do livro Além do Fundo do Poço, romance do espírito Jonas, pelo médium Marco Antônio Vieira, editora Nova Consciência, que anunciamos no início desta edição. E atenção que o livro sai para a nossa ouvinte, Olívia Sparraldedini, residente da Avenida Santa Cecília, na cidade de Álvaro de Carvalho. Parabéns a Olívia. Obrigado pela sua participação e aguarde que nós lhe encaminharemos o livro pelo correio. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Tenham uma agradável semana com muita saúde e paz. Vamos encerrar nossa edição com uma mensagem na voz de Chico Xavier. Somente hoje a luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer,
prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.